nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu estou bastante contente, irmão, por estar na presença do Senhor e por ter recebido esta oportunidade. Amém. Vamos ler. Vamos falar de fé, né? Amém. Hoje vamos falar bastante de fé. Nós precisamos de fé. Na nossa caminhada nesses dias, nós precisamos, nesses dias perturbados, dias de luta, de doenças, tantos problemas, e nós temos que ter fé. Vamos falar de fé então? Abra suas Bíblias em Hebreus 11. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Continue glorificando a Deus, continue lendo os pensamentos do Senhor. Porque de mim mesmo, irmãos, não vai sair nada, mas sim de Deus. Aquilo que Deus me tocou de falar de fé. A pastora tinha falado para mim, até então não tinha uma solução, mas na sexta-feira eu vi que a gente tinha que falar de fé. Achou? Amém? Hebreus 11, 1, 2 e o 6. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por meio delas os antigos alcançaram testemunho. Olha o versículo 6. Glória a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Amém? Pode se assentar, igreja. Meu irmão, minha irmã, eu sei, Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Ele fez uma promessa para nós. Eu já troquei de lugar com você. Eu troquei de lugar com você lá na cruz. Quando Noé recebeu o chamado para construir uma arca, ele acreditou e teve fé. Ele teve fé naquilo que não existia, porque ele não havia chuva até naquela época. O que regava a terra era uma serração, né, chamada de orvalho, que nós vemos até hoje. Se a gente sai de manhã, de madrugada, a gente vê, ainda tem esse orvalho. Até naquela época não havia chuva, segundo Gênesis 2:6, lá diz que até naquela época, naquela geração, não havia chuva. E Deus olhou para a terra e viu Noé, justo e fiel a Deus. E ele chamou a Noé que construísse uma arca. Aí, meus irmãos, faça assim, pensa comigo. Noé, sendo um homem velho, já com 500 anos, quando ele recebeu esse chamado de Deus. Ele não tinha um estudo, uma faculdade, ele não tinha, assim, grande sabedoria de fazer aquela arca. Mas sabe o que ele tinha? A palavra de Deus. Porque quando a pessoa tem a palavra de Deus, nós conseguimos um grande êxito nas nossas vidas, nos nossos projetos. Hoje nós construímos casa, prédio, carros, tantas outras coisas, mas nós temos um projeto. Nós sabemos onde vai uma janela, nós sabemos onde vai uma porta. Noé, ele acreditou nas coisas que ele não via. Ele não duvidou de Deus, ele acreditou e teve fé. Porque muitas das vezes nós temos fé, mas nós não acreditamos.
Ou às vezes, muitas das vezes nós acreditamos, mas a nossa fé é pequena, a nossa fé é pouca. E Deus pediu que Noé fizesse aquela arca. E que recolhesse todos os animais dentro da arca. Ele, sendo um homem velho, ele pregava, ele falava para o povo que ia acontecer o dilúvio. Mas o que acontece? O povo ingrato, corrupto, negligente. Esse velho está louco. Esse aí não sabe nem o que está falando. Mas o que aconteceu? Deus, e Noé pegou todas as medidas, Deus deu para ele, para fazer aquela embarcação grande, enorme, muito grande. Ele pregou por 100 anos. Por 100 anos ele falou que isso ia acontecer, que esse dilúvio ia acontecer, que Deus, pela iniquidade do povo, entristeceram o coração de Deus. Noé já era a 10ª geração, de Adão até Noé, são 10 gerações. Ninguém tinha visto chuva. Por isso que eles falavam que Noé estava velho, louco. Aí quando eu quero fazer aqui um paralelo com vocês, igreja, pensa bem. O que Deus fez na vida de Noé, Ele colocou todos os animais dentro da arca, cada um segundo a sua espécie. Amém? Aleluia. Agora, os animais ouviram a voz de Deus. E o povo não ouviu a voz de Deus. Até hoje, nos nossos dias, muitas pessoas não ouvem a voz de Deus, ou não discernem qual é a voz de Deus. Você já imaginou a igreja se fosse para pegar aqueles bichos na unha ou no laço, sair correndo para cercar eles, para entrar dentro da arca? Já pensou correr atrás do leão, de uma girafa? Mas Deus falou com os animais e eles obedeceram. Aleluia. E eles falaram, Deus falou que estava na hora, Noé. Glória a Deus. Chegou a hora, entra você, sua família, seus filhos e a mulher dos seus filhos. Chegou a hora. Noé entrou para a arca. Noé entrou. Demorou um dia, nada aconteceu. 2 dias, ainda nada. 3, 4, 5 dias, nada aconteceu. Noé não perdeu a fé. Não continuou. Aleluia. Ele, a família dele e seus animais. No 7º dia, ainda não tinha acontecido nada. No 8º dia, Deus abriu as comportas do céu e derramou o dilúvio. E acabou com a nação toda e com os animais também. Aí eu digo, às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus. Nós esperamos 1 mês, esperamos 2 meses e não acontece. Porque é pelo mandado de Deus. É Deus que sabe dos nossos pensamentos. É Deus que faz acontecer na nossa vida. E ali, no 8º dia, lá no livro de Gênesis, registrado isso, que Deus abriu as comportas do céu, as janelas do céu. E aí, nesse dia, o Senhor mandou um anjo para selar a porta da arca por fora. Sabe por quê? Porque ele conhecia o coração de Noé. Ele sabia que se o povo, naquela hora que eles acreditaram, eles viram a chuva, aí eles correram para a arca. Nossa, vamos correr lá que Noé estava certo, porque não havia chuva. Uma chuva dessa proporção, vamos correr. Mas aí o que aconteceu? O anjo selou a porta por fora, para que Noé não conseguisse abrir aquela arca e colocasse alguém para dentro. E aquilo foi, aquela tempestade choveu, diz a Bíblia lá em Gênesis, que choveu 40 dias e 40 noites. Hoje nós vemos aí, irmão, se chover um dia inteiro, 2 dias aqui, a gente padece, a gente sofre. Você imagina
uma chuva de 40 dias e 40 noites, quantas águas, né, que a Bíblia fala que subiu até o mais alto monte. Aquela embarcação, aquela arca foi tão bem feita, porque aquela água deve ter tido muita força, muito barulho, muito vento, muita tempestade, aquele trovão, eu imagino. E a arca não desmanchou, conseguiu subir. E conseguiu ficar 150 dias sobre as águas. Aleluia. Ali com 150 dias, a Bíblia fala que Deus soprou um vento forte e secou as águas, ou abaixaram as águas. Então, às vezes, nós temos um problema para resolver, e nós queremos resolver porque nós somos o nosso normal, nós não temos paciência. Nós não temos paciência porque nós queremos. Às vezes, nós pensamos que Deus é nosso empregado. Faça isso e Deus faz. Faça aquilo e Deus faz. Deus é justo e fiel. Ele só vai fazer na sua vida se você estiver justo, se você for fiel a Ele. Porque aquele povo ao qual Noé pregou, não obedeceram a Deus. E pensando, os animais obedeceram a Deus e o ser humano não obedece. E até hoje, às vezes eu converso lá no condomínio com pessoas, eles têm falado. Eles falam sobre isso. E o Velho Testamento já passou, que o Velho Testamento não volta mais. Mas se nós parar para pensar, igreja, o povo lá, naquela geração, hoje está quase igual. Hoje o povo se dá em festa, em casamento. E se você for andar por aí, você vai ver vários botecos, vários bares cheios de pessoas, cheios de gente. E tem vezes que na igreja tem 3 ou 4 pessoas. Mas é esse justo que Deus quer. Que Deus quer fieldade. Noé, ele era fiel a Deus. E por isso ele conseguiu passar esse dilúvio. E aí, depois de 150 dias, Noé já tinha 101 anos. 601 anos. 601 anos ele tinha Noé, quando novamente ele pisou em terra seca. Aí ele, quando abaixou a arca ali no Monte Ararat, ele soltou um passarinho, soltou uma pomba, diz a Bíblia, fala isso, que ela viesse para ver se tinha terra já, algum ramo, algum mato, alguma coisa, que eles pudessem se afirmar na terra. Mas aí, aquele passarinho voltou sem nada. Noé ainda diz a Bíblia que ele ficou mais 7 dias, ainda sem poder sair. E aí ele saiu. Depois de 7 dias, ele soltou outro passarinho, e o passarinho trouxe um sinal no bico que já tinha árvore, já tinha. Ele trouxe uma vida no bico. Então aí foi onde que Deus falou para Noé para que saísse da arca ele e os filhos deles e os animais e reproduzidos na terra. E aqui em Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, igreja, eu quero dizer que nós não vamos conseguir nada se nós não tivermos fé e acreditar. Que lá no início da mensagem fala que todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Porque às vezes nós falamos Deus, mas a pessoa fala assim, mas todo mundo está acostumado, não. Nós temos que ter Deus verdadeiro dentro de nós, dentro do nosso coração.
E aí, Noé desceu da arca, fez um altar e fez um sacrifício a Deus. Significa que Noé se alegrou, ele fez ali no nosso, trazendo para o nosso dia hoje, uma campanha, um jejum, né? Assim, essas coisas que Deus se agrada com nós. E Deus se agradou também naquela época lá com Noé. E aí a Bíblia fala que Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Oh, que glória! Que glória ele ter passado por toda aquela tribulação, aquelas lutas, aquela chuva, tudo. Acabou com a nação. Deus acabou com o mundo, só ficou ele. Já pensou que privilégio? Nós temos que fazer isso hoje também. Sabe, igreja? Comece a construir uma arca. A arca da sua salvação dentro de você. Tirando da sua mente tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que venha te prejudicar, que venha fazer com que você não entre na arca. Ali no deserto, quando Deus pediu que Moisés fizesse um tabernáculo, ou um santuário, né? Às vezes uma Bíblia fala isso. Ele pediu para que fizesse um templo, para que ele ficasse no meio do povo. Lembra da passagem? Aí, nos dias de hoje é a mesma coisa. Construa dentro de você um templo, dentro do seu coração, para que Deus se faça presente todos os dias na sua vida. Nós temos que fazer isso. Construir a arca da salvação, tirando da nossa vida todos e qualquer problema, lutas, confusão, fofoca, vícios, tudo aquilo que está no mundo, aquilo que ficou para trás, tem que ficar para trás. Às vezes a gente carrega alguma coisa do passado e nós não vamos entrar na arca assim desse jeito, assim como aquele povo também. Então, igreja, eu quero assim que você construa daqui para frente a arca da sua salvação e um templo para que Deus, um templo dentro do seu coração, para que Deus habite dentro de você, dentro do seu coração todos os dias. Nós temos que ter fé e credibilidade. Nós temos que acreditar e temos que ter fé. Lá em Amós 3:3 diz: poderão andar dois juntos se não tiver de acordo? Então, o Espírito Santo e o pensamento tem que estar igual. Temos que estar juntos. Aqui nesse caso é a fé e a credibilidade, porque nós estamos falando de fé hoje. É a fé e a credibilidade. Acredite que Deus existe na sua vida. Às vezes eu vejo, às vezes eu converso bastante lá no condomínio, eu vejo pessoas falando assim: ai, meu casamento está difícil, não consigo arrumar um serviço, eu acho que eu vou para a igreja. Será que ele está certo? Será que não tem que buscar Deus na vida dele? A igreja é nós temos que ter um templo dentro do nosso coração para que Deus habite na nossa vida todos os dias, certo? Hoje, pela fé. Aí se você continuar lendo essa passagem de Hebreus, onde o apóstolo Paulo relata todos os antigos que a Bíblia fala, que a gente leu lá no início da mensagem, são Noé, Elias, todos os profetas, todos esses que receberam bom testemunho, que a Bíblia fala. Nesse dia que nós vivemos, no dia de hoje, que Jesus falou, lá com o profeta Ageu, ele disse: plantai muito e colher pouco, vestir-se e sentir frio. Isso quer dizer, igreja, que nos dias de hoje, conforme foi profetizado lá no profeta Ageu, o que está acontecendo hoje, eu tenho visto aí pessoas que plantam e não conseguem colher nada. E nós temos que viver pela fé.
Nós temos que fazer igual Pedro. Pedro, quando passou na passagem lá de Mateus 24, que quando Jesus passou, vinha vindo pelas águas, ele falou, ele mesmo sendo os discípulos que estavam ali com Jesus, ele falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. Ele saiu, era Jesus, ele não podia ter falado aquilo. Se és tu, ele estava com Cristo. Jesus falou: venha, Pedro. O que ele fez? Ele foi. Ele foi, desceu do barco e andou. Ele foi de encontro, mas devido à tempestade, aqueles trovão, aquele vento que deu naquela hora, ele se assustou e afundou. E pediu que Jesus alcançasse ele. Isso quer dizer que muitas vezes na nossa vida, nós também fazemos isso. Nós também às vezes afundamos nas lutas, nos problemas do dia a dia, né? Tantas coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que fazer o quê? Fazer a mesma coisa que Pedro fez. Erguer a mão para Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda. Aí o que Jesus fez para ele? Veja bem. Jesus falou: por que teme, homem de pouca fé? Homem de pequena fé? Agora, esse homem de pequena fé, olha o que ele fez. Jesus falou para ele que era um homem de pequena fé, pouca fé. Né? Num dia só, ele converteu 3.000 almas. Esse homem de pouca fé. Então, igreja, use o pouco que você tem. Fale. Aquilo que você sabe fazer, faça para Deus. Não faz para agradecer o homem, para se aparecer para o homem, ou para o irmão, para o vizinho, dizer que você sabe mais. Faça para Deus. Deus, Ele é merecedor de tudo. Toda graça, toda paz. Entendeu? Então foi assim, Pedro, Jesus falou que ele é um homem de pequena fé. E ele conseguiu grande êxito na vida, do projeto dele, pelas caminhadas dele, porque ele confiava em Deus, em Jesus, e ele teve êxito na vida dele. Amém? Amém. Eu quero isso, eu quero que vocês, daqui para frente, construam uma arca na sua vida, uma arca da salvação. E consiga fazer um templo para que Deus venha habitar na sua vida todos os dias. Amém? Eu queria que a igreja levantasse em pé. Vamos fazer uma oração. Leve seu pensamento em Deus. Pensa para Ele. Peça para Deus ajudar você nesta noite, nesta caminhada. Que você construa na sua vida a arca da salvação. Amém? E Pai amado e Pai querido, Senhor, aqui eu estou. Na tua presença, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Senhor, meu Pai, aqui está eu e meus irmãos, cada um, Senhor, que ouviu a tua palavra, que ouviu a tua mensagem. Senhor, eles estão pedindo, Senhor, a tua misericórdia e a tua bênção. Pai, dá a bênção para cada um de nós, Pai, nesta noite, assim como tu fez no passado, com os profetas, Senhor, nos antigos, como diz a tua palavra. Derrama do teu poder sobre cada um, sobre cada vida, Pai. Eu te entrego nas tuas mãos, cada um dos meus irmãos, o meu lar e a minha casa e a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Uma salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do nosso irmão. Uma boa palavra. Glória a Deus, aleluia. Pedro, irmão, assim a palavra de Deus fala.